Gente, eu vou começar com uma apresentaçãozinha super rápida, né, sobre quem sou eu na fila do pão, né? E a ideia, assim, não é falar, né, do currículo de maneira extensa, mas é contar um pouquinho da trajetória, porque eu acho que isso talvez ajude vocês, inclusive, a entenderem onde que vocês estão nessa trajetória hoje. Vou falar um pouquinho dos percalços que eu já passei, não, que eu ainda passo, porque para fazer orçamento de projeto o que mais acontece é percalço. Então, orçamento, prestação de contas, esse tipo de coisa. Não digo isso para desanimar vocês, mas acaba sendo a nossa dinâmica também nos projetos. E uma outra coisa que eu vou contar um pouquinho é a minha trajetória como empresa, porque eu não sei se vocês já têm MEI, se não têm, ou se vão se inscrever como pessoa física, porque eu acho que isso também pode mudar um pouquinho a maneira como vocês vão visualizar o orçamento de vocês. Então vamos lá, né? Como todo mundo que produz cultura, eu adoraria dizer assim, nossa, eu sou só, entre aspas, cineasta, eu só faço filmes e as minhas loucuras, né? Mas, infelizmente, no Brasil, eu ainda não encontrei nenhum cineasta que é só, entre aspas, cineasta, então eu faço parte dessa fila de pessoas que são cineastas, e é a parte que eu mais gosto de ser ou de estar. Dou cursos e sou professora e gosto muito de estar na sala de aula. Faço gestão cultural exatamente porque para se fazer projetos e para ser cineasta no Brasil é importante ter noções de gestão cultural, inclusive para quem é da área técnica, ajuda muito, muito vocês, assim, a gente tem, sei lá, montadores, diretores de foto que têm noção de gestão cultural, têm ótimas relações com as produções executivas de projetos, e os pesquisadores, né? Alguém aqui comentou no chat que era da academia, então, e a academia também é um lugar muito legal, tanto para a gente ter mais conhecimento, quanto para a gente compreender as nuances do cinema brasileiro que são muito específicas, né? Para quem trabalha já, né, com audiovisual, com produção executiva, tudo mais, talvez alguns conceitos eu vá retomar um pouquinho aqui para vocês, mas a ideia é trazer essa questão aí realmente de orçamentos. E eu vou também falar um pouquinho, como eu sou do ABC Paulista, então, que é uma cidade perto, eu moro em São Caetano, né, mas sempre morei em São Bernardo, que são cidades perto da capital, mas que não são a capital. Não somos interior e não somos litoral. E eu gosto de trazer essa trajetória porque isso vai mudar tudo no momento de fazer um orçamento, a localidade que a gente está. É muito comum que as pessoas olhem, às vezes a gente vai falar de modelos de orçamentos, né? Projetos só a partir de uma perspectiva da capital, seja essa capital São Paulo, capital, Rio, capital, Salvador, Vitória, e produzir na capital, na região do entorno, no litoral, no interior, vai impactar não só no orçamento, como no tipo de projeto, na equipe, e vai mudar tudo. Então, contando um pouquinho dessa história, né? Sou da ABC Paulista, né? Estudei cinema em Santa Catarina, mas eu não sou catarinense, né? Eu sou paulista, sempre fui do ABC. O que me trouxe também uma perspectiva um pouco diferente sobre produzir fora do eixo Rio-São Paulo. E como eu sempre brinco, o eixo Rio-São Paulo não chegou ainda no interior, e isso tem a ver com os orçamentos também, com os tipos de produção que são feitos e com distribuição de recurso. Vocês devem estar acompanhando, né, todas as discussões da Lei Paulo Gustavo agora do Estado de São Paulo, e elas têm a ver com descentralização de recursos, especialmente para os interiores, né? E tenho atuado como diretora, principalmente de documentários, que é a parte do audiovisual que eu mais gosto. Então, eu gosto muito de documentário, gosto muito de narrativas factuais, exatamente porque elas nos intrigam na hora de realizar um projeto. E também gosto muito de animação, e como produtora executiva eu também tenho trabalhado como produtora de animação, embora eu não desenhe, né? Então, todos esses filmes, essas coisas e essas trajetórias, elas vão se cruzando, inclusive na maneira como escrevo projetos, ou pessoas que trabalham comigo aqui na equipe escrevem projetos, e eu acho que
para quem, por isso que eu até falei da academia, assim, para quem quer ser produtor executivo, gosta dessa parte orçamentária, é legal ter essa noção acadêmica, não para escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, mas porque a escrita de um projeto acadêmico muitas vezes vai se assemelhar à escrita de um projeto audiovisual. Hoje eu não vou falar de projeto, vou falar só do orçamento, né? Mas essa uma coisa que é importante antes de começar é falar sobre a relevância do projeto, do orçamento em relação ao projeto. Então, não dá para a gente pensar o orçamento sem pensar, antes de tudo, o que é um projeto. Né? Bem, aqui tem os arrobas, né, para quem quiser seguir nas redes, né, a Ibira Cultural, que é a minha... Ó, eu escrevi cultural, é cultural, gente, escrevi errado o nome da própria produtora, então, no arroba. Mas vocês, para quem quiser acompanhar o trabalho, e também ali a gente publica alguns conteúdos com relação à formatação de projeto. Então, e como é que a Ibira começou e por que que isso tem a ver com orçamento? Porque eu comecei como MEI, né, eu comecei como MEI lá em 2012 para prestar serviços. E quando a gente vai falar de orçamento, eu não sei se alguém aqui é freelancer, acho que alguém, não sei se alguém comentou isso, deixa eu ver. E essa parte de orçar, eu vou falar de orçamento de projeto, porque é o tema de hoje, mas isso vale também para quem é freelancer. Então, eu preciso, quando você é freelancer, alguém te pergunta quanto que você cobra para fazer a montagem de um filme, quanto que você cobra para fazer a direção fotográfica de um filme, você também está fazendo um orçamento. Você não está fazendo esse orçamento complexo do projeto inteiro. Mas todos esses aspectos que vão para quando você vai orçar um projeto também são importantes para quando te demandam um orçamento e você vai mandar esse orçamento para a pessoa. Dizer, olha, para fazer essa montagem eu cobro X. Para fazer essa foto eu cobro Y. O que está incluso no que você vai cobrar? E isso é uma das maiores dificuldades de quando a gente demanda um orçamento de alguém, que muitas vezes a pessoa não sabe orçar o seu próprio serviço, e isso vai gerar problemas depois lá na produção. Então, cabe a gente também, às vezes, quando vai orçar com alguém, discutir exatamente se a pessoa compreendeu o que você precisa dela. Mas vamos aqui por partes. Gente, tá todo mundo me ouvindo bem? Alguém comentou que estava com problema no som aqui? Sinalizem aí para mim, por favor. Estou te ouvindo bem, Denise. Tá, então beleza. Então vou seguindo aqui. Então vamos lá. Vamos aqui para o orçamento. Opa, esse jogo aqui já foi. Bem, por onde que a gente começa no orçamento? Então vamos literalmente começar do princípio. A primeira coisa que vocês precisam olhar no orçamento é qual é o DNA do projeto de vocês. Em que sentido? O que que é o meu projeto? Ele é uma ficção? Ele é um documentário? Ele é uma animação? Ele é um clipe musical? Ele é um filme que vai para a televisão? Ele é um filme que vai para o streaming? Ele é um filme que vai para o YouTube, que é streaming, mas é um streaming de um orçamento um pouco mais baixo, normalmente. Ele vai para as redes sociais, enfim. Então, compreender o DNA do projeto é a primeira coisa que vocês precisam ter em mente no orçamento, porque no DNA do projeto vocês já vão conseguir entender, a partir da janela de exibição, para onde que ele vai. Isso vai ajudar vocês na qualidade técnica final. Se a minha janela de exibição final é o YouTube, eu não vou precisar fazer um som 5.1, por exemplo. Então, não preciso. Um som estéreo bem feito tá muito bem pago, tá de ótimo tamanho. E um som 5.1 custa mais caro. Não tão mais caro, mas custa mais caro que um som estéreo. Se vai para o YouTube, dependendo do conteúdo, um conteúdo Full HD mesmo hoje é mais do que o suficiente. Então, eu nem preciso de um conteúdo 4K se ele vai para o YouTube, por exemplo, institucional de uma empresa. Então, a não ser que isso seja uma demanda específica desse cliente. Do contrário, tá tudo certo.
No caso de uma animação, qual que é a técnica dessa animação? É uma técnica cutout, como essa aqui, o Parquinho Jurássico? Ou não? É uma técnica de 3D, que é mais cara? Ou é uma técnica de animação tradicional, que também é mais cara em relação ao 2D cutout? Enfim, de novo, precisamos... Aí vocês vão ter que entender qual que é o DNA do projeto de vocês. Outra coisa que está no DNA do projeto, que vai ajudar a compreender o que é essencial para o projeto. E aí eu devolvo pergunta para vocês. Quando vocês pensam no projeto, o que vocês julgam que seja o essencial do projeto de vocês? Pode abrir o microfone, ou se quiser colocar no chat. Diálogo com o público. Que mais que pode ser o DNA? E a mensagem com a história também, mas vamos pensar vamos começar. O que que é o seu projeto? Ele é um doc, uma animação, uma ficção? Não sei se você tem um projeto, Flávia. No meu caso, é a animação. Vamos lá. Curta em animação, digamos assim. Animação 3D. Então, se ele é um curta em animação 3D, você tem um DNA do projeto, que é o fato, primeiro, dele ser um curta-metragem, dele ser em animação, e a técnica, que é em 3D. Independente da história com o público, a história que você vai construir, é, esses três elementos, eles vão nortear o seu projeto. E quando a gente fala em 3D, a gente está falando de um universo de possibilidades. Se é infantil, você está falando de um público, qual que vai ser a textura que vai ser aplicada? É infantil a sua animação ou é para adultos? Infanto-juvenil, a partir de 10 anos, mais ou menos, 15 anos. Então, é hiperrealista essa animação? Não, a gente vai brincar com textura. Seria tipo tecido. Certo. Então, e por que que eu estou fazendo essas perguntas? Porque isso vai impactar naquilo que vocês abrem mão e aquilo que vocês não abrem mão. Por exemplo, você falou a textura de tecido. Quanto que você abriria mão dessa textura de tecido em função do custo do projeto? Idealmente, não seria para abrir mão, mas seria assim: a textura seria só para personagem, não para o filme como um todo, como cenário ou objetos, essas coisas. Seria só para uma personagem principal, que seria a ideia mesmo, fugir do real. Como é uma criança, não mostrar, não associar ao humano, mas sim essa parte mais fantasia. Então, seria uma criança preta e a gente acabou achando legal o black, pele e roupa, brincar com essa parte de textura de tecido. Certo. Então, a partir disso, você já me contou uma coisa super importante do seu projeto. Eu não abro mão disso nessa personagem, por N motivos. Ou seja, o DNA do seu projeto é isso. O DNA eu estou falando de custo, tá, gente? Não de história. E aí, outras coisas, você vai desenhar o seu projeto no mundo ideal, e outras coisas você vai abrir mão disso. Putz, você mesma já falou, só nessa personagem. Putz, se eu puder fazer em todas, ótimo, se eu tiver orçamento para isso. Não, o meu cenário, de repente, pode ser que eu abra mão disso no cenário, para simplificar o cenário. Pode ser que eu abra mão na direção para isso, direção tanto de animação quanto de live action. Às vezes eu preciso de uma cena em 360, às vezes eu não preciso de uma cena em 360. Indo para projetos que não são da animação. Eu tenho aqui, por exemplo, o Caquinhos, né, que é um dos meus filmes ali sobre o piso de caquinho. O DNA do projeto são os caquinhos, então eu precisava de uma locação que tivesse piso de caquinho. Sem isso, nesse caso é uma coisa muito barata, uma locação com piso de caquinhos. Mas se fosse uma coisa cara, isso daí o meu projeto ele tem que começar com isso. Se o meu filme obrigatoriamente é sobre o Oscar Niemeyer,
eu preciso de obras dele no filme, assim, de alguma locação, seja uma obra dele, e isso provavelmente vai ter um custo. Então, se eu estou fazendo um clipe musical com aquela artista, eu vou precisar, e vou pagar um cachê para essa artista, imaginando que seja dessa forma, isso está no DNA do meu projeto. Se eu estou fazendo um filme biográfico, isso é o DNA do meu projeto. Sem isso, às vezes eu tenho filmes que têm a ver com uma música, essa música é essencial, isso está no DNA do projeto. Estou falando essas coisas porque isso daqui é uma coisa que vocês têm que pensar do início, porque aqui é onde a gente não abre mão. É o nosso ponto de partida, obviamente, de história, né? Como eu não estou falando de roteiro hoje, eu estou falando de custo. É o nosso ponto de partida do custo também. Se eu não abro mão disso, eu preciso começar o meu orçamento entendendo o custo do DNA, porque é a partir disso que eu vou fazer com que todos os outros custos girem em torno dele. E aí, num segundo momento, eu vou também entender qual que é o meu objetivo como produtora com esse projeto. Porque a partir do meu objetivo, isso vai me fazer ter concessões de custo. Um parênteses aqui. Os recursos, isso até é uma frase da economia, né? Os recursos são escassos. Não importa o tamanho do recurso, ele sempre vai ser escasso. O cobertor vai ser curto e a gente vai ter que fazer concessões para a direita ou para a esquerda desses custos para cima ou para baixo. O que isso significa? Significa que quando a gente está fazendo recorte do nosso projeto, a gente já está definindo o que é importante e a gente já está definindo do que a gente abre mão e do que a gente não abre mão. E quando eu pergunto qual que é o objetivo do projeto, é porque quando a gente está falando de projeto incentivado, via edital, via lei, a gente tem dois tipos de projeto. Aquele projeto que às vezes fala, esse é o projeto dos meus sonhos. Quem aqui, até vou perguntar isso, quem aqui tem um projeto dos sonhos? Assim, fala, meu, eu sempre quis fazer esse projeto, é o meu sonho fazer esse projeto. Põe aí no chat. Então, se você tem um projeto dos sonhos, muitas vezes, todo mundo tem um projeto dos sonhos. Nesse projeto dos sonhos, você pensa, eu até ganharia um pouco menos se eu pudesse executar esse projeto. Então, a gente faz isso. Então, nós somos... Quem trabalha com arte, esses dias eu estava numa conversa com uma amiga minha, produtora executiva, trabalhar com arte no Brasil só louco e sonhador, gente, porque não tem como. E aí, você às vezes vai olhar assim como dona do projeto, como alguém que. Às vezes esse projeto tem mais de uma dona, tá? Mais de uma pessoa ali. Mas são pessoas que elas vão orçar e vão falar assim, por exemplo, a direção, vamos supor que o meu cachê, só para ter um cachê redondo, seja 10 mil reais. Putz, às vezes eu topo ganhar 8, 5 nesse mesmo projeto, porque eu quero muito executar o projeto. E existem pessoas dentro do projeto que às vezes vão topar isso. E não tem problema nenhum nisso, tá, gente? O problema é que você tem que pensar que às vezes você tem esse objetivo, mas as pessoas da sua equipe não têm. Eu gosto de uma frase, que é uma frase meio cruel, mas é verdadeira. A única pessoa no set que está se divertindo é quem dirige. Então o restante quer ir embora, dormir, descansar. Então, quando a gente vai orçar, a gente tem que pensar nisso. Se esse projeto dos meus sonhos, e eu, Denise, às vezes topo ganhar um pouco menos nisso, porque ele é um projeto dos sonhos, ou porque ele é importante, relevante, socialmente falando, não necessariamente eu posso exigir isso de todo mundo que eu contrato. Então, obviamente, a gente vai contratar pessoas em quem a gente confia, que sejam pessoas apaixonadas pelos nossos projetos também, mas para não fazer um orçamento muito para baixo da realidade, porque nem todo mundo vai entrar nesse sonho com você. E aí, existem dois caminhos. O primeiro, que é cortar o projeto e fazer ele caber naquele orçamento de uma maneira coerente, ou falar assim, não, isso daqui eu já compreendi, eu vou abrir mão, eu vou tirar do meu bolso, eu vou fazer uma parceria, enfim, vou encontrar formas de viabilizar. Às vezes, você é a pessoa contratada do projeto, então você está dentro de um objetivo de outra pessoa. Então, às vezes, porque assim, a gente está falando de projeto digital, mas quem trabalha com audiovisual faz projetos assim, eu sempre brinco, né? Eu faço institucionais, eu trabalho com vídeo institucional ainda hoje.
Alguns vídeos são muito legais de fazer. Inclusive, tem um cliente que eu gosto muito de fazer os vídeos dele, apesar de serem institucionais. Mas tem vídeos institucionais que são chatíssimos de fazer. Mas eu tô orçando também, porque o meu objetivo, qual que é o meu objetivo nesse projeto? Pagar minhas contas, ganhar dinheiro. Então, eu também vou orçar entendendo que esse projeto ele tem um objetivo menos cultural, mas ele tem um objetivo ali financeiro. E isso vai me fazer balizar os orçamentos também. Então, entender, de novo, o DNA do projeto e qual que é o seu objetivo com esse projeto. E aí, a gente vai começar aqui com o mais importante do orçamento. Então, assim, o mais importante de todo o orçamento. E eu posso dizer, assim, com certeza que a maior parte das pessoas não começa o orçamento pensando aí, e é aí onde, desculpa o termo, sei que vai ficar gravado, mas que dá merda nos projetos, que é os recursos humanos, são os recursos humanos. E hashtag, eu sei que já não tá mais na moda hashtag, mas assim, câmera não faz filme. Microfone não faz filme. Quem faz filme é gente. Talvez no futuro a inteligência artificial tá aí, né? A gente tá meio preocupado. Mas enquanto isso não é uma realidade, quem faz filme é gente, são pessoas. Por isso, comecem os orçamentos de vocês pensando quem que vai fazer esse sonho que vocês aí disseram, né, que tem, dá certo. Então, audiovisual não é a arte do fazer só, então, diferente de outras áreas. Então, vocês vão precisar de pessoas qualificadas. Então, quem que vai dirigir esse filme? Às vezes eu não tenho um nome, mas assim, eu penso no meu projeto e falo assim, poxa, eu preciso de uma diretora para esse filme que seja uma diretora porreta, legal. Então eu preciso que esse cachê seja coerente, ainda que eu não tenha essa figura no meu projeto. Eu preciso de uma montadora, de uma diretora de foto, preciso de alguém que vá fazer a minha edição e a minha mixagem de áudio. Eu tenho uma especificidade nesse projeto, então eu tenho que construir uma nave espacial, por exemplo, então eu vou precisar dessa figura que conheça o métier da marcenaria. Então, a primeira coisa, recursos humanos. Quanto tempo, quem eu preciso e quanto tempo essa pessoa vai trabalhar nesse projeto para que eu consiga fazer essa relação tempo-custo. Então, porque isso daqui é a principal coisa de um orçamento. Quanto tempo essa pessoa vai ficar no projeto? Quantas horas vida essa pessoa vai gastar nesse projeto? Então, às vezes essas horas vida, elas são, já vou responder a pergunta. Às vezes essas horas vida, elas são concentradas em um mês. Às vezes essas horas vida, elas são diluídas num período maior de tempo, principalmente quando a gente está falando de curta-metragem. Depois, se vocês puderem falar sobre os projetos de vocês, são curtas, médias ou longas, o que vocês vão escrever, porque eu puxo um pouquinho desses assuntos. Mas saber quem são as pessoas que vão estar no projeto e quantas horas elas têm que se dedicar a esse projeto vai ajudar vocês a pensar, porque às vezes, de fato, as pessoas conseguem acumular funções, desde que exista um espaço nesse tempo. Agora, o que acontece ao mesmo tempo, às vezes eu preciso de muita gente junta, que é o caso do audiovisual, né? No dia do set, tem muita gente exatamente porque cada um faz um pedacinho. Deixa eu ver a pergunta aqui. Você falou sobre enxugar os valores do projeto. Caso eu seja proponente e diretor e acabe orçando que não vá receber como diretor, ou que vai receber um valor muito abaixo. Isso pode ser critério para não selecionarem um projeto em um edital por ter valores muito abaixo do piso da Ancine, por exemplo, para as funções? Vou falar disso, sim e não. Você vai falar, que louca, né, dizendo isso. Você precisa justificar isso no seu orçamento. Eu sempre gosto, a gente vai falar de planilha mais para frente, mas eu sempre gosto de ter a função. Então, você pode colocar diretor, produtor, roteirista e etc. E aí, ou você coloca o cachê dessas pessoas, imaginando que essas pessoas vão existir no projeto, e depois você remaneja. No seu caso, é você mesmo, mas às vezes é uma parceira de trabalho super incrível, mas ela conseguiu uma bolsa em Paris, foi para Paris, e assim, ela ama muito seu projeto, mas certamente ela vai querer mais essa bolsa em Paris. Ou você coloca que
pessoa optou por não receber o cachê. Isso aconteceu num projeto meu de pesquisa. Eu tinha uma consultora de pesquisa e ela optou por não receber o cachê porque ela já trabalhava numa instituição de pesquisa e ela tinha um vínculo, então ela optou por isso. E aí eu coloquei o nome dela, assim, o nome, né, a função dela, o cachê 0,00 e uma observação explicando o porquê. Então, você pode fazer isso. O que tem que tomar cuidado para a gente não ser apaixonado demais pelos nossos projetos, é lembrar que a gente não tem contas para pagar. Então, quando eu falo de valores abaixo, lá na frente eu vou falar dos valores específicos. Então, eu vou só pedir para você segurar essa pergunta. Se eu não responder, você me pede novamente. Mas as tabelas, elas são importantes, mas quando a gente está falando de curtas-metragens ou de produções descentralizadas, a gente tem que tomar cuidado porque as tabelas, elas estão, às vezes, dentro de uma realidade que não é a nossa. Então, o mais importante no orçamento é a coerência do orçamento, que eu vou chegar lá. Então, beleza? Respondido, Eric, até o momento, parcialmente? Me sinaliza aqui, por favor. Então, recursos humanos, então, principal, gente. Gente. Precisa pensar nas pessoas. Então, até porque, se você, de novo, se você tiver o melhor equipamento do mercado, e eu peguei uma Alexa, melhor câmera do mercado, botei na mão da Denise, eu não sou diretora de fotografia. O que que ela vai fazer? Uma grande porcaria, porque ela não sabe operar a câmera, não sabe tem tanto botão ali que eu não sei nem ligar direito. Então, não é uma boa opção. É melhor, às vezes, eu ter uma câmera inferior e contratar uma boa diretora de foto, que vai tirar leite de pedra, às vezes, de um equipamento inferior. Então, de novo, gente é mais importante do que equipamento. Se você der a melhor ilha de edição na mão de alguém que não sabe nem só operar o software, mas que não tem noções de montagem, não vai sair. Bem, quando eu vou orçar RH, em alguns momentos eu vou orçar um profissional específico e às vezes eu vou orçar um serviço, um pacote. Exemplo, isso daqui eu fico com um pouco de dó do som, porque acaba sendo o som que sofre um pouco com isso, né? Mas assim, às vezes eu vou orçar, por exemplo, a edição e mixagem de áudio numa finalizadora. Então eu vou lá, sei lá, numa finalizadora do mercado, eu orço esse pacote e não me interessa, entre aspas, se é o João ou a Maria que vão fazer essa edição. Me interessa essa edição e mixagem de áudio de uma maneira, enfim, audível, bem feita. Então, eu não estou muito preocupada com quem vai ser a minha supervisora de som do projeto. Então, isso é irrelevante para mim. Às vezes, não. Às vezes, eu quero aquele supervisor de som, aquela supervisora de som para o meu filme. Então, eu estou orçando aqui um profissional específico. Então, isso acontece menos, mas às vezes isso acontece mais em institucional. Dependendo do institucional que eu estou orçando, eu tenho ali 5 diretores de foto, tanto faz quem vai ser. Então, eu sei que eu preciso de um diretor ou de uma diretora de foto que tenha esse nível, esse equipamento, e qual vai ser, não me importa. E às vezes não, eu preciso daquela pessoa. Elenco, normalmente a gente está falando de um profissional específico. Então, mas às vezes quando eu vou fazer o orçamento para um edital, eu coloco ali elenco, sei lá, 10 mil reais de cachê, de novo. E aí eu ainda não fiz o casting desse elenco. Claro que às vezes vai haver variações desse elenco. Então, e aí quando a gente for para a planilha, vocês vão ver que às vezes eu vou colocar diretora, fotógrafa, cenógrafa, e às vezes eu vou colocar edição e mixagem de áudio, serviço. Então, são 2 formas diferentes de orçar. Nenhuma delas está certa ou errada, depende do projeto. Por isso que eu preciso entender qual que é o DNA do meu projeto. Isso às vezes acontece com trilha musical, composição, né? Não licenciamento de trilha. Às vezes eu tenho aquela profissional que vai fazer, às vezes não. Às vezes eu vou contratar um escritório, um trilheiro, e bora lá. Deixa eu ver.
É uma oficina de audiovisual para infanto-juvenil de 12 a 17 anos com alunos do Fundamental da Escola Pública de Ribeirão Pires. Eles vão realizar todas as etapas com documentário com finalização na oficina. Isso é o seu projeto, Sandra? Só para eu entender. Enquanto ela responde, eu vou ler a pergunta de baixo. Sobre o serviço pacote, como é inserido no registro de CPB? Se pedem o contrato de cada função depois, quando finalizar, a pessoa vai ser acreditada por isso. Então, por exemplo, eu contrato lá a Mística, não ganho nada com isso, tá, gente? Dizendo o nome das empresas, mas eu contrato a Mística para fazer correção de cor, créditos, edição e mixagem de áudio. Então, um pacotão de serviços ali. A mim, naquele momento, não me interessa quem são os profissionais quando eu contrato, mas depois esses profissionais serão creditados no filme. Então, aí é uma etapa posterior, é a etapa de você tirar o CPB, prestar contas e etc. Então, aí, tanto que os créditos, essas pessoas vão subir nos créditos rolantes, as pessoas existem, né? O que não existe nesse momento do orçamento é eu fazer questão de determinado profissional. Eu posso contratar uma empresa. Eu vou sair do audiovisual, que eu acho que vai ficar mais claro. Vamos supor que. Vou pegar um exemplo da minha casa. Então, sei lá, a minha máquina. Isso aconteceu esses dias, inclusive. A minha máquina de lavar quebrou. Então, e se fosse a máquina de lavar da minha mãe que tivesse quebrado, minha mãe tem um profissional da máquina de lavar, que ela gosta dele e ela só contrata ele. Ela gosta, confia, ele vai, de confiança, etc. Eu não tenho esse profissional. Então, o que que eu faço? Eu tenho o seguro lá da Porto Seguro, aqui em casa eu ligo na Porto, e a máquina já me deixou na mão algumas vezes. Hoje vem o João, amanhã vem o Antônio, na outra semana vem o Roberto, sei lá. A máquina, consertando minha máquina, eu não faço questão desse profissional específico. É a mesma lógica, beleza? Respondendo a Sandra aqui. Sim, se você, esse projeto, no seu caso, é a mesma dinâmica dos profissionais específicos. Você vai dizer quem que são essas pessoas que vão realizar essa oficina. E aí você pode colocar a sua função dela, então, sei lá, alguém que vai dar aula de direção de documentário, outra pessoa que vai dar roteiro, ou como é para um público juvenil, às vezes é mais interessante você ter uma professora ou um professor que vai, de certa forma, dar esse conteúdo como um todo. Mas vamos supor, estou aqui opinando sobre o seu projeto, que você vai ter esse professora orientadora do curso, e aí esses alunos vão fazer um curta-metragem, como não vai dar tempo deles montarem ali na escola, você vai contratar uma empresa que vai montar esses filmes. Então, você vai entregar o bruto na empresa e eles vão te devolver montados. Seria mais ou menos essa a diferença aqui. Ou não, você vai contratar a Maria, porque a Maria vai montar tudo e, enfim. Mas, às vezes, no orçamento, independente de ser a Maria ou não, você vai colocar edição ali dos filmes e vai colocar um valor para aquilo. Tenho uma dúvida, se eu compro equipamento depois, tenho que doar. Aí depende do edital. Então, alguns editais são raros, mas alguns editais permitem que você fique com equipamento desde que você diga qual é o destino dele. Outros editais você tem que doar, mas aí é o edital que vai dizer. Então, obviamente, e também o que você prometeu, que, por exemplo, teve um projeto, que foi inclusive a primeira edição do ABC Lab, e eu não tinha obrigatoriedade de doar, eu poderia ficar. Mas quando eu fiz o projeto, a minha contrapartida seria doar. Então, eu doei. Eu doei 2 equipamentos de luz lá pro CAV, porque foi comprado com dinheiro digital, foi usado para as oficinas, e eu tinha prometido isso, foi doado, deve estar lá no CAV ainda, acredito que esteja, e é isso. Então, mas aí depende do edital e depende do seu projeto em si. E aí, sobre compra e uso de equipamento no projeto, aí também vale no seu orçamento você dizer se você vai comprar ou se você vai alugar, se você vai ficar ou se você vai doar, e também entender essa relação, porque
por exemplo, eu trabalho muito com doc, né? No doc, às vezes alugar é um problemaço, assim, porque, tipo, às vezes, sei lá, você vai gastar 15 mil, 20 mil para comprar uma câmera, assim, pensando que é uma câmera legal, e vai talvez alugar as lentes, e a não ser que você queira fazer com uma Red, né? E se você alugar, você vai gastar praticamente a mesma coisa. Então, às vezes, é melhor comprar e depois doar. Mas também depende do projeto. Sim, você pode, né? A EMARP, gente, é a Escola de Artes de Ribeirão Pires. Então, sim, você pode doar para poder dar continuidade aí ao seu projeto. Aí, de novo, cada projeto é um projeto. Bem, que mais que tem que ter no meu orçamento que é importante? Recursos materiais, né? Claro. Esses são, a gente lembra, né, com mais facilidade, né? Câmera, microfone. Gente, o software está escrito errado. Eu tenho problemas, assim, vocês vão ver que às vezes eu tenho uns errinhos ali de Hortelino troca letras, então depois eu arrumo um slide para vocês. Então, softwares diversos, então se eu vou usar o Tumbum, por exemplo, para animação, quanto custa essa licença? Se eu vou usar Adobe, se eu vou usar, às vezes, um software muito específico para o meu projeto, tipo, eu vou fazer uma animação stop motion, e tem esse software. Cenografia, figurino, a ilha de edição. Eu pus a ilha de edição aqui, e isso vale também para câmera e microfone. Às vezes, dentro do cachê da pessoa, principalmente para curta, isso acontece muito. Às vezes eu coloco, sei lá, som direto, abrir parênteses, com equipamento. Então, a pessoa que eu for contratar já vai vir com equipamento. E às vezes não, às vezes o equipamento de áudio está separado. Isso também vale para ilha de edição. Às vezes você vai contratar um montador, e ele já tem a ilha, né? Essa pessoa já tem a ilha. Às vezes não, às vezes isso está separado. Como que eu sei? De novo, depende do projeto, depende do tamanho do orçamento também, do tamanho do valor do edital e da natureza do projeto. Se eu estou fazendo um vídeo para o YouTube, de novo, um videoclipe, provavelmente a pessoa vai ter uma ilha de edição simples, assim, um laptop, a pessoa consegue montar. Se eu estou falando de um longa-metragem, eu preciso de uma ilha de edição mais robusta, então talvez eu precise de um aluguel de ilha de edição. Mesma coisa edição e mixagem de áudio. Se eu estou fazendo uma edição para cinema, eu preciso passar por uma sala de mixagem, que tem um custo. Se eu estou fazendo uma edição e mixagem, de novo, para a internet, ou um videoclipe, que eu nem tenho essa etapa, porque a música já chega mixada, aí uma ilha comum já vem com equipamento. Então, os recursos materiais, eles podem também estar incluídos no cachê das pessoas que vão operar, né? Ou, às vezes, eles estão separados. De novo, depende do projeto. Você colocou, Sandra, assim, você pode colocar na contrapartida que você vai doar, e é ótimo. Inclusive, doar equipamentos são, para quem aí está na labuta dos projetos, é uma ótima contrapartida, principalmente para escolas públicas, para instituições sem fins lucrativos de caráter cultural. Então, isso é bem legal, né? Porque indica que esse equipamento não será usado somente nesse projeto, mas ele será usado posteriormente. Gente, eu só preciso abrir a porta aqui para o gato, já respondo a pergunta. Vai. Pronto, sabe como são gatos, né? Senão eles ficam o tempo inteiro miando na nossa orelha. Então, é, o custo de mixagem de som é cobrado pelo comprimento da faixa entregue à empresa. O que que você quer dizer com faixa, André? Só para ver se eu entendi corretamente. Se você quiser abrir o microfone para me explicar? Olá, boa noite a todos e a todas. Me refiro ao comprimento, por exemplo, você gravou tempo, né, de áudio, né? E esse material, digamos, dá 1 hora e meia de gravação. Esse material bruto, eles vão calcular sobre esse tempo inteiro? Essa é a minha dúvida. Normalmente, como a gente está fazendo uma etapa anterior, que é orçar, a gente vai orçar um curta
um longa, um média, e se esse curta ele é de orçamento normal, se é de baixo orçamento, enfim. Então, nesse primeiro momento, você não vai ter o tempo específico, mas você consegue estimar o tempo. Por exemplo, se eu estou falando de um longa-metragem, assim, um longa-metragem, valor de mercado, tipo, filme grande, assim, eu estou falando de, dói na alma, tá? 60 mil de mixagem, edição e mixagem de áudio. Se eu estou falando de um curta, obviamente é muito menor esse valor. Então, mas aí entram os baixos orçamentos, assim, porque assim, um curta, no mundo ideal, a edição e mixagem de áudio desse curta seria uns 10, 15 mil, assim, trazendo. Mas às vezes não tem esse dinheiro no projeto. Às vezes, sei lá, vamos pegar Paulo Gustavo de São Bernardo, de curta vai ser 45 mil. Não tem como ser esse valor, né? E aí você vai, que eu vou entrar lá na frente, na coerência do seu orçamento, de entender onde que você vai pôr um pouco mais e um pouco menos nesse projeto. Mas a gente vai por faixa, então assim, um curta até 15. Putz, vou fazer ali, vou espremer o curta até 30, né? Que a Ancine não considera curta, mas ainda os festivais até 20, 25 dá para chamar de curta, principalmente nos docs. Poxa, então eu já sei que eu tenho mais tempo, vai custar um pouquinho mais do que um filme de 5 minutos. Em tese, por quê? Vamos supor que eu vá fazer um filme experimental onde eu vou ter um som super complexo. E eu já sei, lembra do DNA do projeto? Eu já sei que esse som é complexo. Então vai custar mais do que um som que é um som mais, entre aspas, naturalista ou mais comum do que se espera de uma edição e mixagem. Então, tudo isso vai influenciar. Vou seguindo, tá, gente? Vocês vão interrompendo. Geralmente é orçado pelo serviço, não pelo tempo. Sim, normalmente a gente orça pelo serviço, claro que o tempo vai influenciar, mas normalmente você vai pelo serviço. Então, pelo serviço e pelo projeto, assim, se é publicidade, se é um curta, se é um média, se é um longa, e isso vai fazer com que haja uma influência no orçamento. Que, inclusive, é o tema do próximo slide, né? O que influencia no orçamento, nos valores, né? Eu falei aqui alguns valores, mas o que vai influenciar? O tipo de projeto. Se é uma publicidade, custa mais. Se é um longa. E assim, quando eu tô falando de longa, eu tô falando de longa, uma coisa é o longa da Xuxa, que inclusive vai ser agora, outra coisa é o longa do Kleber Mendonça Filho, outra coisa é o longa produzido no ABC Paulista. Então, são realidades de produção completamente diferentes. E isso vai influenciar no orçamento do projeto, para mais ou para menos. Isso, inclusive, isso vale. Como no Brasil a gente trabalha muito com dinheiro incentivado, né? Mas, assim, no institucional, principalmente numa publicidade, o bolso do cliente vai influenciar também. Se estou fazendo uma publicidade para Coca-Cola, é uma coisa. Se estou fazendo uma publicidade, sei lá, para Dolly, vamos pegar aí o mesmo segmento, é outra coisa. Se eu estou fazendo uma publicidade para o refrigerante da minha cidade, esse orçamento ele vai ser diferente. Estou falando assim do mesmo projeto. E eu vou usar uma coisa aqui da marca, eu gosto de às vezes, tirar o exemplo do audiovisual porque isso ajuda. Vamos pensar num shorts de tactel. Vamos pegar, vou até abrir aqui vamos só abrir aqui o Google Shorts tactel. Deixa eu tenho aqui, ó. Opa, não tô, deixa eu tirar para trazer para cá. Estão vendo aqui os shorts de tactel? Sim. Então, gente, teoricamente, todos esses shorts aqui, eles são iguais. Assim, tem uma diferença de corte e tudo mais. Mas eu vou ter os shorts aqui da Decathlon, que vai custar R$ 49,90. Esse daqui, Santo Luxo, que é uma marca X, que custa R$ 9,90. Se eu tiver um shorts da Nike, ele vai custar R$ 150, o mesmo short, sei lá. Se esse shorts for da Diesel, ele vai custar, sei lá,
300 mil reais, porque tudo que é dessa marca é muito caro. Ou seja, às vezes eu tenho o mesmo produto, mas dependendo do meu cliente, dependendo do bolso do meu cliente, dependendo, no nosso caso, do público-alvo, ele vai custar para mais ou para menos. Então, e aí eu estou falando, no caso de um shorts, eu estou falando aqui de um produto muito específico, assim, de um produto tangível. Agora, quando eu estou falando de arte e de serviços, eu ainda estou no lance do intangível, o que torna esses orçamentos subjetivos. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui nessa oficina é um pouco do custo, assim, como calcular o custo de produção, do tempo, das horas-vida, mas vai haver coisas que são completamente subjetivas, que é, inclusive, a experiência e o renome do profissional. Então, se eu tenho um profissional, o cachê da Camila Pitanga custa mais do que o cachê de uma atriz que acabou de começar. Então, para o mesmo papel. Então, claro, pode ser que a Camila Pitanga seja tão apaixonada pelo meu projeto que ela vai abrir mão de parte desse cachê que tem a ver com a marca dela, com o nome dela. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça. Se eu quero, no meu filme, a trilha musical, que é o hit do momento, ela vai custar caríssimo. Se eu quero essa mesma trilha daqui a 20 anos, provavelmente, a não ser que essa música seja essas músicas atemporais, talvez essa música valha menos. Sei lá, vou pegar uma trilha que eu já licenciei, né? De um filme do Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves dos anos 80 era o cara. Hoje, as pessoas não conhecem ele, assim, era só porque era um filme com idosos, onde eu tinha uma pessoa que cantava Nelson Gonçalves. Então, enfim, são coisas que isso vai variar aí o valor do meu orçamento. O tempo disponível para execução, barra o tempo de entrega. O que que eu quero? Sabe aquele, não sei se você, eu devia ter posto aqui, inclusive, no slide. Não sei se vocês já viram uma arte que é assim, né? Você tem um tripé, né? Então, assim, não existe, tipo, rápido, bom e barato. Então, se é rápido e bom, não é barato. Então, se é bom e barato, não é rápido. Então, isso vai influenciar também no seu projeto. Então, se eu tenho uma coisa, né, o seu projeto, você consegue deixar esse cronograma um pouco mais elástico, às vezes é possível, às vezes eu consigo uma redução de custo em função de um cronograma elástico. Isso, que aí a pessoa fala assim, não, eu não tenho que ficar full time nesse projeto. Agora, se você quer um negócio para ontem, provavelmente vai custar mais caro. A lógica do frete, né, que de certa forma tem a ver com isso. Então, isso aqui também vai influenciar no seu orçamento. Por isso que publicidade costuma ser tão caro também. Além da questão da marca, enfim, porque normalmente publicidade é tudo para ontem. Então, acaba que você precisa de profissionais que têm mais experiência, porque a experiência também vai ter a ver com o tempo de entrega. Então, se eu tenho uma profissional mais experiente, ela provavelmente consegue resolver mais rápido do que uma profissional júnior. Às vezes, as duas conseguem resolver o mesmo problema. Então, mais uma precisa de 2 dias e a outra precisa de 2 meses para resolver exatamente a mesma coisa. Então, câmbio, e quando a gente trabalha com audiovisual, a gente é muito refém do câmbio, de maneira indireta. O aluguel de um equipamento, se o dólar dispara, a gente viveu isso, principalmente, né, na pandemia. Agora o dólar, assim, ele estabilizou alto, mas, assim, o fato dele estar estável alto, seria bom se ele baixasse, mas o fato dele estar estável alto te ajuda também você vai orçar, sei lá, eu vou orçar, alguém falou de projeto de educação aqui, StreamYard, né? Ou Zoom, já que a gente está usando o Zoom aqui. O Zoom se cobra em dólar. Então, se o dólar tá R$ 5, o Zoom custa X. Se o dólar tá R$ 2, ele custa bem menos. Se o dólar tá R$ 8, ele custa bem mais. Então, a gente precisa também, às vezes, estar preparado. Se eu sei que um item do meu projeto está intimamente ligado a um produto internacional, eu preciso, no meu orçamento, orçar um pouquinho acima, porque, assim, se descer, eu consigo realocar esse recurso, mas entender que existe uma sazonalidade, e assim, eu coloquei câmbio, mas existem outras sazonalidades que eu vou comentar,
o equipamento em si, e aí o equipamento tem a ver com o profissional que opera o equipamento. Se eu tenho vou de novo usar o exemplo da Alexa, o profissional que vai operar é mais caro do que se eu tenho, por exemplo, uma A7S. Eu tenho mais profissionais que operam essa câmera, então isso vai também influenciar no meu orçamento. A marca, às vezes marca é importante, às vezes não é importante. Sei lá, as pilhas do Zoom, né, do gravador de áudio, enfim, né? Todos os operadores de áudio são unânimes em dizer que, putz, meu, tem que usar Duracell, porque as outras às vezes deixam na mão, então, nesse caso, a marca é importante, às vezes não é importante, então depende aí. A boa e velha, né, lei da oferta e procura. Então, quando eu tenho uma procura muito alta por um tipo de equipamento, por um tipo enfim, de qualquer coisa, eu vou ter uma subida ou uma descida de valor, então, desses profissionais. Então, assim, quando o mercado está aquecido, né, o nosso mercado, as pessoas conseguem, às vezes, cobrar cachês mais robustos. Quando o mercado está desaquecido, as pessoas, às vezes, topam outras empreitadas com um cachê menor porque tem menos trabalho. Então, isso é uma realidade dos mercados de maneira geral, e isso também influencia o nosso mercado. Atacado versus varejo. E aí, o que é legal assim de atacado? Vamos pegar o exemplo da Paulo Gustavo, que eu acho que assim, vamos supor que você faz parte de um município, de um coletivo, de um grupo de pessoas. E aí você tem 3 ou 4 colegas que ganharam o edital. Putz, tomara, né, que aconteça. E vocês todos vão precisar alugar equipamento. Cara, se vocês forem os 4 juntos na locadora, vai ter desconto. Fato, porque é atacado. Então, façam essas parcerias, ou assim, às vezes o atacado, putz, mas eu não ganhei ainda, né? Eu tô orçando. Tudo bem, você conversa com a pessoa da locadora e fala, ó, todas as locações do meu ano vão ser aqui, estou usando locação de equipamento, mas isso vale para tudo. Às vezes até mesmo um profissional, assim, você pode chegar profissional e dizer assim, olha, a gente tem uma previsão aí de fazer 10 projetos esse ano, 5 com certeza, então você consegue negociar porque você vai ter um volume maior de trabalho, enfim, então isso também pode influenciar. Já falei disso, mas reforçando, localidade. Esse projeto é na capital, esse projeto é no interior, e assim, para mais e para menos. Às vezes ser na capital significa um cachê maior, mas às vezes não, porque às vezes essa localidade tem tantos profissionais que fazem aquilo que eu tenho preços competitivos, né? Pensando que eu estou falando de um mesmo profissional. E às vezes eu tenho um profissional muito específico, ele ir para o interior, pode ser que a mão de obra valha mais exatamente porque é uma mão de obra escassa naquela localidade. Ou porque, às vezes, eu tenho uma dificuldade de locomoção e isso vai encarecer ou, no caso, baratear o projeto. Então, às vezes, a localidade, quando a gente está falando de cachê, já vou responder a pergunta. Quando a gente está falando de cachê, ela também pode sofrer uma mudança, porque, assim, às vezes, isso acontece muito com filme de viagem, assim, às vezes ah, o fato da pessoa ir conhecer, trabalhar num lugar exótico, faz com que ela também pense, poxa, essa viagem vai me trazer uma coisa legal, na viagem eu quero muito ir, né? Como profissional, ainda que seja um trabalho, né, não seja turismo, então isso pode ser que influencie no valor desse orçamento. Deixa eu ver. Se o meu câmera já tem a câmera, qual o filme necessita? Eu preciso justificar ou não algum aluguel desse equipamento? Você vai dizer. Então, é sempre bom você dizer, né? Porque a gente não sabe quem avalia o nosso projeto do outro lado. Então, e às vezes está claro que esse profissional já tem o equipamento, e às vezes não está. Então, é bom você dizer cinegrafista com equipamento, ou diretor de foto com equipamento. O que é legal, assim, pensar? Se você vai alugar o equipamento por fora, vamos supor que o aluguel desse equipamento seja R$ 5.000, né? E essa pessoa vai com o equipamento, o cachê dela, tipo, o que viria no bolso dela fossem 5.000, você vai colocar um a mais, talvez não vá chegar a 10.000, mas exatamente porque ela está levando o equipamento dela.
E é sempre bom, quando você orça, você orçar o valor do equipamento ou o valor de um outro profissional, que não o seu amigo, o seu câmera, que tenha, pelo motivo que eu já citei. Vai que essa pessoa ganha na Mega Sena e fala assim, putz, não quero mais trabalhar com isso. Ou vai que essa pessoa tem recebe uma promoção, ou até mesmo uma coisa ruim, pô, a pessoa ficou doente e ela não deixa ninguém operar o equipamento dela. Então, quando a gente orça sempre pensando, claro, a gente vai ter essas dinâmicas, mas a gente precisa pensar no imprevisto, que é o mais chato e mais difícil. E, gente, aqui é a época que o filme vai ser realizado. Tanto a sazonalidade de profissionais, existem épocas do ano, por exemplo, novembro e dezembro. Novembro e dezembro, historicamente, são meses de muito trabalho no audiovisual. Então, às vezes, vai ter uma escassez no mercado às vezes, de profissionais, de equipe. Agora, por exemplo, a Paulo Gustavo, vão entrar muitos projetos. Então, assim, é provável que a gente tenha uma certa escassez de agenda, tomara, né? Para isso, a gente espera que isso aconteça, inclusive, de profissionais. Às vezes, essa sazonalidade tem a ver com, sei lá, vamos pegar um filme que vai se passar no Pantanal. Eu vou ter uma dificuldade de locomoção em função da época da cheia ou da época da seca, que talvez influencie o meu custo de transporte, para não falar só de profissionais, em função de uma sazonalidade da época que eu vou gravar o meu filme. E às vezes isso, inclusive, é importante para o filme, mas eu preciso entender que às vezes você gravar em janeiro e em julho pode ser que tenha uma influência de valor. Às vezes até mesmo de câmbio, né? Tem alguns momentos históricos que o câmbio sobe. Não significa que a gente precisa olhar, vocês vão ficar doidos, né? Quando olha o câmbio, olha isso, olha aquilo, mas são coisas que a gente consegue prever no orçamento. Até aqui, gente, tudo bem? Posso seguir? Temos dúvidas? Rafael, responde a sua dúvida? Beleza. Vou avançandinho aqui, qualquer coisa vocês voltam. Gente, itens relevantes para o orçamento. Já falamos de recursos humanos e materiais, deixei aqui para a gente lembrar. Custos operacionais, alimentação, transporte. Ah, tem edital que não pode pôr alimentação e transporte. Então, tudo bem, mas isso vai estar no custo da pessoa, então você precisa embutir isso no cachê da pessoa, se for o caso. Então, armazenamento em nuvem, né? Isso aqui é uma coisa, eu pus até porque é uma coisa relativamente recente, né? Assim, antes eu punha, sei lá, projetos de 2, 3 anos atrás, HD. Agora eu ponho, tipo, HD barra armazenamento em nuvem, porque às vezes você precisa do HD e do armazenamento para ter o backup. Então, é um custo operacional, é algo que está dentro da operação do seu projeto. Então, cessão de direitos. Gente, isso aqui é, assim, trilha musical, obra de arte. Ah, eu quero aqui ter, por exemplo, aqui no meu fundo tem um Snoopy, eu quero isso no meu filme. Precisa orçar, deixa eu ver a dúvida aqui. Posso deixar algum valor do orçamento em aberto? Não. Tipo, não sei, não pode, assim. Você pode, entre as... Quando eu falo chutar, é no sentido de estimar um valor. Então, vamos supor, você não sabe quanto vai custar aquela trilha, mas você vai ter uma verba aí de 20 mil reais para sessões de trilha. Isso funciona se você não tiver assim, eu quero a música, vou pegar, sei lá, música da novela agora. Chitãozinho e Chororó agora tá em alta porque eles estão na novela. Chitãozinho e Chororó hoje custa mais caro do que há 10 anos atrás. Então é bom você orçar porque isso está no DNA do seu projeto. Agora, se é uma coisa que você pode abrir mão, você pode estimar de uma maneira um pouco mais solta. Mas, assim, deixar em aberto a rubrica, não. Então, precisa colocar lá. Posso remanejar algum valor posteriormente à aprovação do projeto? Precisa prever isso? Não, você não precisa prever isso no seu edital, mas você pode remanejar. Só que para você remanejar, assim, eu vou usar a regra do PROAC, né, e da Ancine, que eu acredito que seja a regra também de outros editais. Se for até 20%, então vamos supor que você disse que você vai gastar 10 mil no cachê. Então,
Se for até 20% desse valor para mais ou para menos nas rubricas, você pode ir de lá para cá sem pedir autorização, porque as pessoas que também entendem que o projeto é vivo, né? Você vai orçar, você conseguiu um desconto em um, você tal coisa custou a mais e está tudo bem. Então, agora, vamos supor que você precise, vou dar um exemplo que eu já fiz, assim, eu tinha lá um custo de jurídico do ABC Lab, né? Só que no ano anterior a gente já tinha os contratos e quando eu olhei os contratos, eu falei, tá, eu não preciso de um jurídico, porque o jurídico que fez na edição de 2021 e 2022 me atende. E eu não vou ter nenhum profissional novo, né? Eu tive só um termo de sessão que foi muito, assim, não usei toda aquela verba. E eu pedi um remanejamento dessa verba, deu tudo certo. Mas aí eu precisei pedir para minha gestora do PROAC e falar, olha, eu vou remanejar daqui para cá, tudo bem, posso? E ela autorizou, estava super justificado. Mas ela poderia não ter autorizado. E aí, se não fosse autorizado, eu teria que, não sei o que eu teria que fazer, assim, eu teria provavelmente que mandar uma nova justificativa ou que fazer uma nova proposta de remanejamento. Então, poderia acontecer. Como é descrito o valor em nuvem? É contado período específico limitado para esse armazenamento? Sim, sim. Então, você vai dizer, por exemplo, no meu projeto que eu tenho armazenamento em nuvem, que é o Parquinho Jurássico, eu tenho um armazenamento em nuvem por 6 meses, que é o tempo de execução do projeto. E aí depois, eu tenho inclusive nesse projeto um armazenamento em nuvem e um HD, porque a nuvem é onde a equipe trabalha, né? Até porque é animação, então cada um está em um lugar. E aí eu tenho um HD onde é feito o backup desse material. Então, depois que o projeto encerrar, ou essa nuvem eu vou pagar por conta, assim, né? Não sai mais do projeto, porque o projeto acabou, ou eu jogo tudo para HD e encerro esse contrato. Nesse caso, no meu caso é o Google, né? Que eu estou usando o Google Drive. Então, deixando o valor previsto e depois mesmo que sobra. Não pode, assim, quando eu falo não pode sobrar, deixa eu só, Roberto, você está falando de sobra quando o projeto terminou ou quando você está fazendo o orçamento? Só para eu entender. Quando ainda está em execução. Em execução, tipo, você está fazendo, você vai mandar para o edital. Ou não, você já ganhou o edital e está fazendo o projeto. Tá, depois de aprovado. Então, assim, depois de aprovado, a gente não deixa em sobrar. Em tese, a gente paga uma guia de recolhimento e devolve o recurso. Mas, assim, no projeto sempre tem alguma coisa que você pode melhorar no seu projeto. Por exemplo, eu economizei. Vou citar de novo o HD, né? Eu tinha que comprar o HD isso do ABC Lab. E aí eu tinha orçado, acho que era R$ 600 o HD na época do orçamento. A gente pegou uma promoção, eu paguei 450, né? E aí foi ótimo, assim, eu usei isso em outra coisa. Então nem lembro no que eu usei, mas deve ter sido impressão, ou no cachê de alguém, ou no transporte de alguém. Então, vocês pensem aí no projeto de vocês, o que que pode, seja, às vezes, melhorar o cachê de alguém da equipe, seja contratar uma nova pessoa se permitir, seja porque, no caso, o que que aconteceu, né? A gente teve essa economia no HD, mas a gente teve outros gastos em outras coisas, e aí uma coisa vai de um lugar para outro no projeto. Então, isso não é um problema. Sim, assim, eu não tive problema com compra de HD, assim, eu coloquei ali porque era um valor relativamente baixo, assim, eu comprei um HD, né? Mas, assim, se você for comprar, sei lá, 10 HDs por algum motivo, então, assim, eu coloquei ali HD, e comprei esse HD. Então, foi pro projeto. Então, mas eu comprei um HD de 1 TB, assim, um HD, ele nem tá aqui esse HD, mas um HD tipo esse aqui, ó. Assim, pequenininho para transporte, assim. Não foi, porque tem esses HDs mais industriais e que eu sei que são mais caros. Então, assim, é sempre bom, assim, e eu deixei como equipamento de consumo, porque é o de fato que ele é. Embora ele
sei lá, possa ter um entendimento de um equipamento permanente. Mas eu acho que isso também tem a ver com o valor desse HD. Se fosse um HD robusto, esses que têm assim, às vezes de 3, 5 mil reais, torre, provavelmente seria um equipamento permanente, né? Deixa eu ver. O valor do orçamento pode ter várias versões, pensando nos planos B? Para você, sim. Então, para você, inclusive, é bom você ter outras versões. Mas, assim, para o projeto você vai mandar um. E, e é isso. Então, por isso que é bom fazer um orçamento bem feito, porque um orçamento bem feito você remaneja menos, né? E é muito mais fácil de você gerir depois. Impostos. Oi, Adriana. Então, impostos. Inclusive, estou te devendo uma conversa. Em relação aos, Denise também. em relação aos impostos, olha, o que que eu fiz num edital de Diadema aqui, que eu fiz consultoria de pessoa física? Para facilitar, como a gente não sabia se ia descontar, se não ia descontar, porque foi o restante da Aldir Blanc, no final eu fiz o seguinte, eu calculei os cachês, principalmente os cachês para cima e também o que tivesse de compra, né, de material de consumo para cima com imposto, que aí era 27,5%, e coloquei lá embaixo uma observação dizendo, caso haja retenção de impostos, os cachês e valores serão cortados, eu não usei o termo cortados, mas serão descontados proporcionalmente. Então, nesse caso, no edital de Diadema foi aceito, nós fomos vencedoras e desse edital. Então, isso é uma dica que eu dou, que foi algo que funcionou para mim. Eu já ouvi outras pessoas dizendo que preferem calcular ali 27,5%, 27,5% e colocar uma rubrica de impostos certinho, assim. Dá para puxar o cálculo de imposto a partir da tabela do imposto de renda, né? Se eu não me engano, acima de 5 mil reais já é 27,5%, ou acima de 3, aí depois é 11, e aí tem uma faixa isenta que é muito baixa, para a pessoa física. Eu prefiro fazer dessa forma, eu achei que foi mais prático e também porque aí eu não corro risco de fazer, não sou contadora, de fazer um cálculo errado e calculei aí 30%, quase 30% a mais para as pessoas. Poderia ter colocado valor estimado do imposto, caso seja recolhido, 27,5%. Aí vai um pouco, como isso ainda tá, a gente está com uma certa insegurança com relação a isso, é o que eu recomendo fazer, mas eu não tenho como te dizer se é exatamente a melhor forma, porque a gente não tem uma diretriz, né, uma instrução normativa sobre isso. Então, deixa eu ver aqui. No caso de animação, tem as licenças dos softwares. Sim, sim. Vai colocar a licença do software. Então, no meu caso aqui do Parquinho é Tumbum, basicamente Tumbum e Adobe. Então, tem lá a rubrica, licença de software, nesse caso por 12 meses, XX. E aí a licença de software é onde a gente está na mão do dólar. Então, se o dólar dispara, duas licenças viram uma, né? E com relação aos seguros, a mesma coisa, segurar as pessoas. Assim, o seguro do equipamento, quando você aluga o equipamento, a seguradora já tem o seguro incluso, ou pelo menos deveria ter, né? Esse seguro, às vezes, você até paga uma taxa a mais. Seguro de equipe é sempre bom fazer, mas eu gosto de trabalhar assim com o que é possível, num longa, super importante, mas às vezes num curta, muito baixo orçamento não dá. Então, não dá para colocar o seguro. E é assim, só que a responsabilidade é do proponente de quem contrata. Então, gestão de risco. Putz, eu sei que vai ter uma cena, sei lá, que o meu ator vai correr e o chão esteja molhado. A chance de lesão é super alta. Lembra do DNA do projeto. Seguro com certeza, porque eu estou falando aí de gestão de risco. Então, e orçamento é gestão de risco também. Eu entender onde que, entre aspas, pode dar um problema, eu vou usar o teu termo aqui, onde pode dar um problema, e aí eu já prever isso no meu orçamento, porque, putz, se não deu problema, ótimo. Inclusive, seguro a gente paga para não usar, né? Ninguém quer usar o seguro, mas sempre bom. Vou gravar no centro de São Paulo. Gente, seguro do equipamento. Simples assim. Então, não só no centro, na rua de maneira geral, né? Eu vou gravar na rua, meu, seguro do equipamento.
Ah, já gravei na rua 300 milhões de vezes e não deu nada. Também, mas vai que hoje é o seu dia. Então, tomar cuidado com isso. Contratação de profissionais através de cachê são acréscimos de INSS ou valor fechado. Olha, eu sempre trabalho com o valor do cachê, tipo assim, R$ 3.000. E aí, isso é a negociação, tô chutando o valor, tá? Quando eu contrato a pessoa, eu vou perguntar se ela vai ser contratada como PJ, se ela tem uma MEI, uma ME ou RPA. Então, se for contratado RPA, vai ser feito o desconto ali pelo contador, em função do valor desse cachê. Às vezes, em alguns momentos, eu até divido o cachê para, se for RPA, conversando com a pessoa sempre, olha, sei lá, se às vezes você divide em 3 vezes o cachê, paga menos imposto, assim, um cachê de R$ 3.000, sabe? 1.000, 1.000 e 1.000, né? E aí vai da negociação com a pessoa. Então, mas assim, no orçamento, assim, a ideia assim, aquela rubrica eu tenho 3.000, 5.000, 10.000, vou gastar com isso, e aí no momento da contratação, mas assim, é importante explicar para o profissional, quando você vai contratar, olha, se for por RPA, que é o registro, né, profissional autônomo, vai ter o desconto, o valor do desconto é esse, e aí, assim sucessivamente. E aí, eu já vou responder as outras perguntas, mas aqui de despesas administrativas, contador, gente, contador é amigo da pessoa que faz o projeto. Porque assim, a gente não, a gente até pode, com a experiência, compreender quanto que vai descontar de INSS, isso, mas assim, não é nossa função. Então, ter ali no projeto, isso eu falo para curta pequeno, inclusive, alguém para contabilidade é ótimo, porque vai desonerar, inclusive, coisas que até mesmo, principalmente Paulo Gustavo, foi o de Blanc, sabe, imposto de renda, para quem vai depois fazer o imposto de renda pessoa física, você precisa de um contador para você declarar certinho o seu imposto de renda e depois não ter problemas com o fisco lá na frente. Então, bota isso aí no custo do projeto. Deixa eu responder aqui. Referente ao recurso humano, o valor do cachê é pago com base na categoria em alguma tabela de referência? Eu vou chegar lá, Sandra, então eu vou pular essa pergunta, porque eu vou falar disso daqui a pouco. Posso contratar toda a equipe por serviço e eles darem INF? Pode sem problema nenhum. Então, lembra só de avisar as pessoas, mas pode ser todo mundo com nota fiscal, não tem problema. A única coisa, gente, MEI não pode representar ninguém. Então, assim, o MEI só contrata a si próprio, porque é uma microempresa individual. Não contrate, porque assim, mas o amigo pode representar? Isso aí é uma relação entre eles, mas assim, MEI não pode. Você vai fazer o contrato com a MEI, pessoa, é aquela pessoa física que é o dono sócio da MEI. Você não pode, tipo, eu vou representar a fulana na minha MEI. Não, isso não existe em contratação de MEI. Isso pode existir em contratação de ME, porque aí você contrata uma empresa, está representando uma pessoa e aí elas têm uma relação entre elas. Mas MEI só a si própria. Bem, uma pergunta sobre o projeto da Lei Paulo Gustavo, mais especificamente. O proponente pode receber só pela elaboração do projeto ou deverá receber por outra função, como exemplo, produtor executivo ou algo assim? Olha, na forma da lei, a lei não tem nenhuma restrição sobre quantas funções a pessoa vai receber, sobre a elaboração e etc. De maneira geral, o proponente recebe por alguma função também. Então, vou pegar o exemplo aqui PROAC, mas assim, do ABC-Lab. Então, a Ibirá, minha produtora, a Ibirá foi a proponente. Eu recebi como coordenadora do projeto e eu também dei não, uma oficina e uma mentoria e recebi por elas. Então, mas assim, quem recebeu, a Ibirá emitiu a nota e eu me paguei, né, com essa nota. Então, no PROAC, existe um limite de até 2 rubricas, né, para a mesma pessoa receber, mas no PROAC editais, às vezes, eles até permitem um pouco mais, entendendo que você não pode, assim, você receber, sei lá, 50% do valor do projeto. Mas você pode, sim. Inclusive, alguns editais vedam que você receba pela elaboração do projeto. Eu já participei de edital privado que não podia ter essa rubrica.
Alguns editais permitem que a produtora proponente seja a coordenação desse projeto e vai receber por isso, outros não. Ou seja, quem vai reger isso é o edital. Você precisa ler o edital e entender o que o edital permite e o que o edital não permite. Na legislação, Paulo Gustavo, não tem nenhum impeditivo, mas às vezes no edital da sua cidade ou do seu estado vai ter. Não sei, depois você me diz de onde você é, porque às vezes eu já li esse edital, às vezes não. Como calcula o valor do minuto de animação finalizada? Ah, também quero saber, eu já vou falar. Vi dizerem que o ideal é 15 mil um minuto. Nesse valor estaria incluso só a ilustração, as etapas de animação, a série, o custo. Então, Gabriel, depende. A rola do depende, né? Se é uma animação 2D, se é uma animação 3D, o que você vai entregar para essa pessoa? Então, assim, você entregou um rigging para essa pessoa? É tudo rigadinho, bonitinho? Não, ela vai ter que fazer o rigging, então você tem outras etapas, assim. O segundo, só para te dar uma estimativa, o segundo de animação, só a animação 2D cutout, o mínimo do mínimo, R$ 25 o segundo. Um valor bom, 50, R$ 60 o segundo. Então, para uma animação 2D cutout. Então, que não seja, tipo, 100% fluida. Mas isso, eu estou, assim, te dando um valor a partir de um tipo de projeto. Depende do seu projeto. O que só tem que tomar cuidado? Você precisa abrir as rubricas. Então, às vezes, assim, se o meu projeto, o DNA do meu projeto, como o parquinho ali, é uma animação, eu vou ter que, enfim, colocar ali cenário, todas as etapas. Às vezes, se eu tenho um pedacinho de animação dentro de um doc, aí eu vou ter uma verba ali, mais ou menos, sei lá, de 20, 40 mil por uma animação. Então, de novo, depende. Então, vai precisar aí entender os custos dentro desse projeto. Quantos cenários, se você vai ter reaproveitamento de cenários, se esse cenário é em vetor, se esse cenário é em PSD, né, ilustração, muitas coisas aí pela metade. Então, esse valor, ele é um valor um pouco chutado. Assim, eu posso te dizer que ele está ok, que ele está muito baixo ou que ele está muito alto. Então, depende do projeto. Isso do limite de rubricas que a pessoa possa receber no PROAC. Para curta também se aplica? Sim, também se aplica. Então, de Londrina. Eu não conheço os editais de Londrina, então, Zé Roberto, então não consigo te dizer, mas dá uma lidinha nos editais e veja, tanto de Londrina quanto do estado do Paraná. Se eu acredito... Gente, eu não vou entrar na questão da Paulo Gustavo ser mesmo suspensa, porque isso não me cabe. Então, eu vou pular essa pergunta, assim. Porque eu acho que isso é uma coisa que, assim, eu até gostaria de saber, porque eu passei 2 semanas que nem louco escrevendo os meus projetos, mandei a maioria, e talvez revoguem. Então, não sei, não sei, não sei, gostaria muito de saber. Então, não, e assim, e gostaria porque realmente foram 2 finais de semana, tipo, essa bunda quadrada, sentada na cadeira, escrevendo esses projetos. Então, como orçar documentário que normalmente, apesar do crono de produção, pode acabar se esticando mesmo semanas ou meses? Como mensurar e como lidar com a situação? Ó, doc, você precisa de uma janela e você precisa caber naquele espaço, sei lá, de 12 meses do edital, de 6 meses, tem um... Não vai dar tempo de falar de cronograma hoje, mas assim, o Caquinhos foi feito em 3 meses, então é projeto que tinha que caber naquele tempo. No caso do orçamento, às vezes uma coisa que é assim do orçamento, a gente tem que prever o imprevisto, e o documentário é o lugar do imprevisto. Então, você vai assim dizer, eu tenho, sei lá, 10 diárias. E aí, às vezes, essas diárias elas vão ser espaçadas aqui, às vezes elas vão acontecer mais para frente. Putz, eu precisei de 11, 12, que seja. Da onde que eu vou tirar lá na frente? Se eu precisar de 11 ou 12. Então, assim, prever o imprevisto é isso. Assim, eu vou orçar. Quando eu vou orçar e quando eu vou fazer cronograma, porque orçamento e cronograma são coisas muito íntimas, amiguinhas para sempre, eu preciso ter essa pele fina, vou chamar aqui de pele fina, de entender onde que pode, vou usar o termo melhor para vocês lembrarem, da merda, para
putz, deu merda aqui, então eu vou levar isso daqui para outro lugar, entender da onde que eu posso tirar se isso daqui der um problema. Eu sempre vou orçar um mundo ideal com uma certa folga. Se eu faço um orçamento muito alto é problema, né, porque é irreal, mas orçamento muito no osso é problema também, porque se qualquer coisa, eu vou citar o exemplo do Parquinho Jurássico curta, assim, é um orçamento no osso, porque o dinheiro é muito curto. Então, assim, qualquer coisinha que dá é tipo, ai meu Deus do céu, tipo. Então, foi um risco que eu corri quando eu escrevi o projeto e estou vivendo agora as vantagens, que é estar realizando e os percalços disso. Os assuntos polêmicos, né, da Paula Gustavo. Todos devem ter contrato individual ou somente as NFs e RPA são suficientes para mostrar a responsabilidade do proponente sobre a equipe? Olha, a Paulo Gustavo e mesmo o PROAC, ele não exige, a ANSIM exige, né? Mas não exige o contrato com a equipe. Eu gosto de fazer contrato. Assim, eu não gosto de, tipo, ir lá e fazer o contrato, mas o contrato é bom, dá segurança jurídica para todo mundo. E assim, e eu vou citar uma coisa que já aconteceu comigo no ABC Lab. Um professor que deu um curso, a gente combinou o valor certinho, mandei o contrato, ele assinou o contrato. E assim, a gente trocou várias mensagens de WhatsApp, enfim. E aí, na hora de pagar, sei lá, o cara ficou meio doido, não sei, e falou assim: não, não, mas a gente combinou o dobro. Eu falei: não, não combinamos, até porque o valor dos cachês dos professores eram todos os mesmos, assim, então não tinha nem como. E aí ele implicou, 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 eu falei assim: cara, lê seu contrato. Até fui ver o contrato dele e falei: meu, pode ser que eu tivesse errado. E assim, tava lá o contrato, ele assinou o contrato, ele recebeu e pronto. E aí, assim, a discussão acabou ali, no momento, tipo, olha o seu contrato e é isso. Então, assim, o contrato, e assim, dá segurança pro outro lado também, imaginando que eu não tivesse pago ele, ou fosse o contrário, ele tivesse dito uma coisa, tá no contrato. Então, acho que dá segurança para todo mundo o contrato, é oneroso de fazer, dá para fazer só com NF-RPA, para prestar contas é suficiente, Paulo Gustavo, inclusive, por ser simplificado, sem dúvida. Mas o contrato, inclusive, o contrato ele tem um outro, eu vou chamar aqui de poder, que assim, eu já vi pessoas assim de equipes que assim, na hora que você chega com um contrato para assinar e a pessoa não está insegurando o projeto, ela fala, putz, eu acho que eu não vou ter tempo. Então, assim, ele é a ideia de ele dar uma seriedade para o projeto e protege os dois lados. Protege quem contrata e protege quem é contratado, inclusive, para um contratante que às vezes é sacana, não quer pagar, enfim. Então, eu sempre recomendo fazer contrato e, por isso, despesas jurídicas. Putz, é um curta pequeno, não tenho como. Ou vai o contrato com o amigo ou assume esse risco. Mas tem no projeto? Põe uma despesazinha jurídica. O projeto é muito pequeno, chama um amigo, pelo menos modelos, às vezes, né, que tem, né, pega um modelo na internet, passa para um amigo advogado, que para um projeto pequeno pode dar uma ajudada. Isso vai ajudar muito vocês aí no processo. Já falamos disso, né? Morte e impostos, duas certezas na vida. Então, vai ter, não vai ter, enfim. Os impostos, muitas vezes, eles estão inseridos, como a gente falou de INSS, você pode inserir no cachê. Às vezes vão, como eu comentei o da Adriana, né? Essa coisa de uma rubrica dos 30%. A ideia, às vezes, ele não precisa ter uma rubrica em impostos necessariamente no seu orçamento, mas vocês precisam entender que isso está embutido. E aí eu falei até no início, né, de quando eu era MEI, aí agora sou ME, e já fui somente pessoa física, isso é uma coisa que também vai influenciar no cachê, porque MEI paga uma carga tributária muito menor, mas o MME paga uma carga tributária maior. Então, quando você vai dizer quanto que você vai cobrar o serviço, a carga tributária tem que estar ali. Então, saindo dos projetos incentivados, eu vou prestar um serviço, fazer um institucional, vamos supor que o meu filme custe, vou usar de novo, R$ 10.000. Tá, de custo de produção, assim, custo, cachê, margem de lucro, blá, 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 beleza. Quanto que eu pago de imposto ali? 6% da nota, mais o valor do contador, blá, blá, uns 10%. Então, na verdade, meu filme custa 11 para o cliente, porque 10 é o valor do custo do filme, com toda a equipe paga, blá, blá, minha margem de lucro, e os impostos ali em cima. Então, e já vou responder a pergunta, taxas bancárias. Alguns, Paulo Gustavo, não
eu acho que não tem restrição, mas alguns editais não pode colocar taxa bancária. Gente, o gato de novo, só um minutinho. Eu tenho 3, né? Aí agora saiu todo mundo aqui do quarto. Então, mas alguns têm questões com taxas bancárias, outros não têm. PROAC, por exemplo, tudo bem, taxa bancária, mas você precisa também entender da onde que vão sair essas taxas bancárias no projeto. Deixa eu ver, já vi orçamentos que deixam uma porcentagem total do orçamento, 10% para imprevistos. Cara, eu acho ruim, assim, de verdade. Eu acho ruim e sei que há muitos pareceristas que acham ruim. E, assim, de PROACs, enfim, eu já vi muitas pessoas que já fizeram análise de projetos não recomendando isso. Assim, às vezes a gente tem um tal de tipo despesas de produção, que de certa forma é isso, assim, né? Mas você precisa colocar a rubrica. Então, e dizer mais ou menos o que são essas despesas essas. Eu não gosto. Então, às vezes, isso é uma dica legal. Às vezes você sabe, sei lá, que um produtor ou uma produtora é melhor embutir num cachê, assim, sabendo que dali vai ter. Isso é uma coisa que eu já fiz com direção de arte, é muito comum na direção de arte, assim. O cachê da pessoa é, sei lá, 10 mil reais, de novo, né? Fica redondo, é mais fácil de eu fazer a conta. Mas, na verdade, você sabe que o cachê dela vai ser 8 e 2 mil são as despesas da cenografia, e você vai combinar com ela isso na hora de pagar. Então, porque se a pessoa economizar, ela gastou, ao invés de 2 mil, gastou 1.000, ela fica com os outros 1.000 para fazer aquela direção de arte, aquele projeto. Então, eu não gosto. Não é, alguns editais permitem, outros não, mas eu não recomendo. Eu acho que é melhor sempre você ter as rubricas certinho. Isso dá segurança, inclusive, para que a pessoa veja o seu orçamento. Na Paulo Gustavo, alguns editais permitem itens gerais e não item específico, né? Porque a legislação permite isso, né? Se for o caso, aí tudo bem. Para você, se esse orçamento não vai passar pelo crivo de ninguém, é um orçamento só seu, aí tudo bem também. Então, tipo, de institucional é uma coisa que às vezes eu faço, sabe? Ponho isso. Comunicação, redes sociais, cartazes, enfim. Também assessoria de imprensa, dependendo do projeto, é bem bom ter uma assessoria de imprensa. Então, despesas de comunicação também vão para o orçamento. Gostaria de saber sobre a maleabilidade do orçamento, que é uma realidade de produção, mas o PROMAC e o PROAC LPG solicitam que nenhum item pode mudar mais do que 20%, e é muito pouco. Eu não sei se é pouco, não, viu? Assim, agora eu vou discordar de você. Então, eu acho que um orçamento bem feito é super possível estar dentro desses 20%, a não ser que seja uma coisa tipo cotação do dólar ou realmente um período inflacionário que, felizmente, nossa inflação está controlada, mas, né, assim, não chega a subir 20% de um ano para o outro, felizmente, né? Eu acho que, assim, no caso do PROMAC ou do PROAC CMS, que às vezes você tem um tempo de captação, é mais complicado. Mas no caso de um edital fomento direto, não. Acho que um bom orçamento, um orçamento bem feito, é possível ter essa maleabilidade. Poxa, um item que eu não vou usar, aí você pede para remanejar. Então, de maneira geral, assim, as negativas, elas acontecem com questões absurdas, assim, né? Já aconteceu, né, de ter uma negativa, e às vezes você justifica essa negativa e costuma dar tudo certo. Percebo que os editais para curta-metragem financiam apenas produção e finalização. Alguns estão pedindo um plano de distribuição, mas não sendo financiáveis pelo edital de curta. Você tem alguma dica sobre isso? É difícil, né? A dica. Eu acho complicado, assim. Eu acho ruim que a gente tenha na LPG, por exemplo, São Paulo, essa coisa de não poder desenvolvimento no projeto, isso, ainda mais projetos de valores, às vezes, mais robustos, como estão sendo pedidos. Eu, às vezes, acabo fazendo um plano de distribuição simplificado, sabe? De realmente estimar coisas que eu estimaria. Então, por exemplo, inscrição em festival, distribuição, às vezes para streaming, às vezes circuitos alternativos, depende aí do projeto que eu estou fazendo. Mas, assim, eu não me debruço tanto sobre isso, assim, visto que não vai ser
pago pelo projeto. Então, mas tento fazer uma coisa assim bonitinha, né? E pelo menos colocar coisas que eu acho que já estão no meu planejamento. Como eu falei, festival. Então, por exemplo, os meus docs, eu sempre ponho circuitos alternativos, porque é uma coisa que tem a ver com esses. Gente, só tá chovendo aqui, eu vou só fechar a janela. Pera só um minutinho. Desculpa. Coisas do home office, né? O gato, a janela, desculpem, desculpem. Mas assim, eu acabo não perdendo muito tempo, assim, nesse sentido, mas tentando fazer algo que seja coerente, né, com o edital. Então, não sei se foi uma dica, assim, que você esperava, mas é o que eu tento fazer. Então, por exemplo, eu fiz um orçamento completo com mais de 100 linhas, coloquei toda a equipe separada. Se o contra-regra mudar 20%, fura tudo. Tá, José, depois se você puder, de repente, abrir o microfone, porque eu também não estou compreendendo a sua dúvida, assim. RPA de 20%, negócio... RPA de 20%, negócio antes ou o profissional já sabe? Deixa eu ver só o José e depois eu respondo a da Fabiana. Diga. Oi, tudo bem? Oi. Eu vi alguns, assim como eu estou começando, né, no entretenimento, com comentários, ficções, mas eu tenho bastante experiência, trabalhei muitos anos no cinema publicitário, sei usar muito bem, sim, né? Então, o que eu reparei é que eu comecei, a minha planilha de orçamento, por exemplo, que eu mandei agora, por exemplo, para Paulo Gustavo, ela é super completa, sabe? Assim, tem foto, primeiro assistente, segundo assistente, se o logger TDI hoje EMA, sabe? O departamento de arte, sabe? Tem ajudante, tem contra-regra, não sei o que e tal. É, e, e é um curta-metragem, então a gente vai ter que negociar, né? Por exemplo, é um curta-metragem de 100 mil reais. Vou ter que negociar com todo mundo, né? Não é uma coisa que, não, tem o valor lá, vamos colocar o valor que vai ser Sim. negociado com todo mundo. Eu assisti um outro evento desse, da Specine, sobre edital, e eles abriram um orçamento. Ele, por exemplo, colocava arte, né? E aí colocava uma grana lá na arte, que lá dentro estava todo o departamento de arte, estava lá dentro, entendeu? E aí eu me senti meio, falei, putz, então eu estou meio sendo, estou fazendo uma coisa aqui super profissional, super organizada, né? O parecerista vai olhar e vai falar, bom, esse cara aqui sabe o que ele está fazendo. Só que eu vou me enrolar depois, porque se eu não conseguir fechar, né, 20%, não é nada de, desculpa, não é nada de margem, 20%. Eu tenho 100 itens, não- entendeu? Então, deixa eu te desafligir um pouco. O que que acontece? E eu não vi esse curso que você fez, mas eu vou. Provavelmente ele aconteceu antes de saírem os editais da Paulo Gustavo, certo? Sim, sim. Não, mas Que eu é- escrevi, eu escrevi também no Promac, assim, eu escrevi, e no Promac eu fui, inclusive, estou captando, eu escrevi Proac, assim, tive uma nota 9,77. Tá Não, tudo bem com o jeito de escrever, eu só estou com medo depois, como é que eu não, vou conseguir? calma que eu vou te tranquilizar, porque eu faço orçamento igual você faz o orçamento. Item a item, eu vou mostrar aqui, tem aqui até o próximo slide, a planilha. Então, item a item e etc. E eu acho que assim é até melhor, porque isso dá segurança para quem faz o parecer, é exatamente o que você falou. Se eu vejo um orçamento arte e tem lá 10 mil reais, tudo, tá bom, assim, até sei que pode ser feito, mas é um orçamento mais genérico e assim, isso é no mínimo um critério de desempate. Eu tenho um orçamento item a item e um orçamento genérico. Então, assim, e quando eu tô falando ainda de PROAC, que é assim, a concorrência insana, isso
Eu perguntei isso porque, assim, na lei, Paulo Gustavo, na lei, na forma da lei, não é obrigatório que os editais peçam item a item. Mas, por exemplo, aí vem a lei que rege tudo e aí cada edital. Mas, então, por exemplo, nos editais do governo do estado, a exigência é item a item. Em outros editais municipais também. Então, primeiro ponto, você fez corretamente. Com relação ao momento de você. E aí, até alguém colocou assim: vamos supor que passe dos 20%. Você vai pedir à sua gestora, eu acredito que a Paulo Gustavo funcionará assim também no Estado. Vai Mas ter no gestão. PROAC, você pede à sua gestora, dizendo assim: olha, a minha gestora no PROAC chama Tatiana. Oi, Tatiana, tudo bem? Este item aqui, eu não vou precisar, que foi o caso, inclusive, do StreamYard, que era o valor X ali, sei lá, vou pôr aqui, R$ 2.000. Eu não vou precisar, por quê? Porque eu consegui uma parceria X, Y, Z, blá, 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 blá. Então, posso usar esse item para fazer novas mentorias? Então, usar esse valor aqui, 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 justificando, e aí ela me deu ok e fiz. Me fez mais algumas duas perguntas, né, sobre por quê, como que seria, e foi. Algumas vezes você vai, tipo, contratar, às vezes você vai contratar um profissional, sei lá, de arte, de contra-regra, que você comentou assim, putz, não vai dar esses 20%, eu não vou precisar desse profissional. Às vezes vale até você pegar um outro profissional que tem uma função parecida, contratar como contra-regra, para que não, para que você não tenha que pedir essa readequação, porque é uma pessoa da arte ali também, não dá para contratar, claro, um montador com contra-regra, né, obviamente. Então, é essa dinâmica do dia a dia. Então, assim, isso, quando eu falo que realmente não é muito, mas no dia a dia do projeto, um orçamento bem feito como o que você fez, com todos esses itens, não sei se você já executou o projeto, você vai ficar tranquilo, assim, isso vai... porque esse orçamento é tão bem feito que, na verdade, você vai perceber que esses itens, eles não vão variar tanto, a não ser realmente que a gente tenha uma não necessidade daquele item, ou espero que não aconteça uma inflação muito alta. Às vezes a gente consegue uma promoção também, aí você vai. Ou o rendimento da conta, né? O que que eu fiz no rendimento? Eu pedi para usar para minha gestora para usar o rendimento para taxas bancárias, porque o banco, né, cada Pix aí R$ 10. Então, para usar com taxas bancárias, etc. Então, a pessoa que está gerindo o projeto, eu sempre tive muita sorte, talvez um dia isso acabe, assim. Mas eu nunca tive problemas com pessoas que geriram meus projetos, muito pelo contrário, assim, né? De mandar e-mail, as pessoas responderem, e a gente, às vezes, não concordar, discutir as coisas e resolver. Então, tô te Muito obrigado. tranquilizando. Muito obrigado. Fico bem mais tranquilo porque eu achei, quer dizer, o que está escrito no edital é que uma linha que saísse 20%, eu teria que apresentar um novo orçamento, né? Se eu consigo negociar com o gestor, é completamente diferente, porque eu, assim, não tenho nenhum interesse, eu quero fazer certinho, eu sou Caxias e gosto de fazer certo, então não tenho problema com isso. Meu problema era, tipo, imagina se eu, né, tenho que refazer, submeter de novo todo o orçamento. Você submete a rubrica. Inclusive, no PROAC, você manda a rubrica A, tipo, dizendo, assim, marcadinho, isso daqui vai virar isso aqui, justificar tudo bem, e, assim, normalmente, se for uma justificativa boa e coerente, normalmente é tudo bem, assim, então, Tá legal. responde, vai dar certo. Obrigado. O negócio com o profissional, ele já sabe o que vai ser descontado, gente, aí é a negociação com o profissional, é importante você sempre dizer quanto que vai ser o desconto? Olha, o seu cachê, normalmente como eu faço? Seu cachê A, sei lá, 5.000. Você vai receber como? Como pessoa jurídica? Então vai ser isso, e aí a pessoa tem os custos. Ah, não, a pessoa quer RPA. Aí eu falo com o meu contador, quanto que é o desconto para tanto? Ah, 27,5%. Então, o seu cachê é isso menos 27,5%. Sim ou não, é isso. Então não tem, assim, eu não sinto muita dificuldade. Claro, RPA é foda come muito do cachê da pessoa, né? Mas é isso. Gente, eu vou avançar um pouquinho aqui para a planilha. A gente está acabando já.
eu trouxe a primeira coisa, né? Orçamento é coerência. Vou dar uma corridinha, talvez eu passe uns 10 minutinhos, tá, gente? Orçamento é coerência. O que é importante do coerência? Relação entre um item e outro, junto ao cronograma e experiência da equipe. O que eu quero dizer com junto ao cronograma? Lembra, a gente faz orçamento. Vamos supor que a gente faça um cronograma lá, e o nosso cronograma, eu disse que eu vou fazer esse filme em 6 meses. E que a minha diretora vai trabalhar 6 meses. Eu não posso, no meu orçamento, ter a minha diretora trabalhando 7 ou 5. Então, eu preciso que ela trabalhe. Eu posso até, como vocês vão ver, às vezes, porque a pessoa vai trabalhar a etapa, que às vezes é uma forma de resolver isso. Mas eu preciso ter essa relação entre o cronograma, o orçamento e um item e outro. Por exemplo, a experiência da equipe vai contar também. E um item e outro, porque assim, se eu vou pagar 5.000 para uma pessoa que dirige, eu não posso. E eu gosto, isso até foi uma colega que ela faz orçamentos assim, eu passei a fazer há pouco tempo atrás, do jeito dela. Que eu acho muito bom, inclusive. Ela põe assim, vamos supor, as pessoas são cabeças de equipe. Todo mundo que é cabeça de equipe ganha 5.000 reais nesse projeto. Direção de foto, direção de arte, direção de som, no sentido que essas pessoas têm o mesmo cargo nas suas funções. Assistentes. Os assistentes ganham todos 3. 3, 3, 3, 3, 3. Pensando que vão trabalhar todos o mesmo tempo. Então, é essa relação entre cargo de chefia, cargo intermediário, cargo júnior ou estágio. Essa relação entre a pessoa vai ficar mais ou menos tempo no trabalho, então na sua função, e isso vai gerando uma coerência. Por quê? Porque aqui, gente, a gente tem as tabelas, essa daqui é a tabela do Sindicine, não peguei inteira, mas assim, por que a tabela ela vai te ajudar a entender o custo daquilo e essa coerência? Então, sei lá, se um diretor ganha por semana 2.401, um assistente vai ganhar 2.113, um primeiro assistente. Então, no sentido de que essa relação, de uma certa forma, de porcentagem entre uma coisa e outra. Só que a gente sabe, e assim, falo isso com muita propriedade, que eu produzo na região metropolitana. Assim, eu não consigo, num curta-metragem aqui, documental, pagar isso aqui por semana. Adoraria, para mim mesma. Não cabe no orçamento. Eu vou mostrar um orçamento para vocês, que é do Cartas para Cecília, que foi o Aldir Blanc, de 10.000 reais. Não dá. Então, mas assim, o que eu queria com aquele projeto? Eu queria outras coisas. O que eu fiz, assim como o nosso colega José falou, putz, eu vou negociar já com essa equipe, exatamente para entender como que essas pessoas vão estar no meu projeto e toparem, porque às vezes elas não vão ganhar esse cachê das tabelas. A gente tem a tabela da Abra, por exemplo, se eu não me engano, um roteiro de longa, acho que está 32, 35 pela tabela da Abra, se não me falha a memória. Putz, às vezes isso não cabe num longa BO. Assim, cabe esse roteiro, mas e todas as outras pessoas da equipe? Então, essa coerência, ela é muito importante para o orçamento, né? Da gente perceber que existe um cuidado com todas as pessoas da equipe. Então, nem de ganharem muito mais do que outros, e principalmente com a responsabilidade que as pessoas têm nesse projeto e com o tempo que as pessoas estão nesse projeto. Isso eu já vi, inclusive falei do projeto dos sonhos, eu já vi um projeto assim, onde o proponente que ficou de ponta a ponta no projeto ganhou cerca de 7, 8 mil reais, e o seu diretor de fotografia, que era muito bom e muito responsável, e ficou uma semana, ganhou 4. Isso não faz sentido no projeto. Não estou dizendo que o diretor de fotografia não deva ganhar o merecido, mas eu estou dizendo que o cara ficou 12 meses no projeto, o diretor de fotografia ficou 2 semanas. Então, existe uma incoerência no orçamento. Então, e uma incoerência que o proponente não estava ciente desde o início, que ele achou que estaria pagando justo para essa pessoa, e ele poderia ter reduzido os diários, ou ter negociado esse cachê, enfim. Então, para quem está começando, às vezes acaba acontecendo isso. As entidades, aqui faltou um L de classe, elas vão ajudar muito nessas tabelas. Então,
Por quê? Para vocês terem uma noção, um panorama do que é um valor mínimo, do que é um valor mínimo ideal, para, inclusive, vocês conseguirem ter essa margem de negociação. Lembrando que a gente está falando aqui de profissionais experientes, normalmente sediados nas capitais. A gente tem alguém aqui que é de Londrina, que certamente o valor é diferente de São Paulo, capital. No ABC, que a gente está aí a 20 quilômetros, os valores já são muito diferentes, muito inferiores. E, assim, importante dizer, eu não estou defendendo que as pessoas ganhem pouco e que sejam mal pagas. Então, muito pelo contrário. Eu acho que, inclusive, isso é um grande problema da região metropolitana e no interior, que é baixa remuneração. Então, mas também estou apresentando realidades que existem, porque senão a gente, assim, e falo porque eu tive essa frustração, assim, o meu primeiro orçamento que eu fiz com a tabela, eu falei assim, cara, isso não cabe nas minhas possibilidades nesse momento. Então, tenham esse cuidado com a coerência de vocês. Pesquisa de mercado, realmente ligar, mandar WhatsApp, perguntar para as pessoas. Experiência de mercado, se a pessoa está há mais tempo no mercado, vai cobrar mais. Então, contato com os profissionais do setor. Gente, é o que o nosso colega aqui fez, o que é sempre bom fazer, ó, orçamento é tanto. Se a gente te pagar, alguém perguntou da animação, na hora de orçar o parquinho, foi uma conversa que eu tive com o animador, assim, meu, qual que é o valor bom, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, para a gente fazer caber no edital. Então, e aquilo que eu comentei, a prática de mercado da sua região, que vai variar de região para região, e as pessoas que você confia e que vão estar com você nessa empreitada. Então, de novo, repito, as tabelas vão ajudar, mas não se prendam às tabelas. Então, porque aí corre o risco do orçamento ficar muito alto, ou às vezes muito baixo, em função de uma tabela que não condiz com a região, ou às vezes com a sua experiência ou realidade de mercado. Então, e isso daqui, né? Falei, mas deixei uma atenção aí. Orçamento e cronograma, eles andam juntos. Não adianta fazer orçamento e cronograma andarem separados, porque é uma coisa que vai ter que caminhar junto. Tabela, ó, eu falei aqui dos exemplos, ó. Cartas para Cecília, Aldir Blanc de São Caetano, 2022. No final, eu usei o do Estado, que era de 15 mil, mas eu não achei esse orçamento para compartilhar. Cara, esse daqui é um projeto de finalização, é um dos meus filmes, né? Esse está no YouTube. Eu até gosto de usar esse orçamento, porque como eu compartilho o projeto, posso compartilhar o projeto com vocês inteiro. E esse orçamento e o filme está no YouTube, então dá para ver, assim, do projeto ao filme, o que mudou e o que não mudou. Cara, assim, o meu aqui, ó, diretora, cachê pelo roteiro, R$ 800. Coordenação do projeto, direção 1.600 e parte da edição 1.400. Cara, foi o que eu ganhei nesse projeto. Então, de recurso. E aí as outras pessoas que me ajudaram aí, então, por exemplo, aqui a edição e mixagem de áudio foi um amigo que fez por esse valor de R$ 1.200. Design gráfico e artes também foi uma amiga que fez por R$ 1.000. Ou seja, são valores que não são compatíveis com o mercado. Aldir Blanc, lei emergencial, lei municipal, inclusive feita por profissionais que não eram do audiovisual, então foi assim, projetos de 10 mil, 5 mil, 2 mil, né, que às vezes 10 mil para um projeto, às vezes de artes plásticas era um bom valor, para o audiovisual era, enfim, X. Aqui eu pus esses impostos totalmente errados, né? Porque eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo quando eu fiz esse orçamento. Falei, vamos pôr aqui. Então, que não recomendo fazer dessa forma. Mas foi o orçamento que foi. E as pessoas ganharam isso daqui, ou seja, um valor simbólico. E na justificativa, valores simbólicos. Fazia parte da realidade desse projeto. Percebam quando eu falo em coerência, nessa relação aqui entre os valores, tá? Isso é bem importante. E aqui, o orçamento do Parquinho Jurássico, que é o curta, né, que a gente está realizando. Algumas coisas já mudaram aqui, mas também, que também eu tenho valores baixos, mas aqui eu tenho os valores de pessoas da equipe, então quanto que cada um ganhou. Alguns desses valores mudaram no projeto, a gente foi readequando, né? Então, aqui eu tenho também os valores do meu orçamento.
Muita coisa, nesse caso, até tranquilizando o José, muita coisa que teve que mudar em função, por exemplo, arranjo de trilha musical. A gente teve aqui o nosso profissional da produção, cadê? Estava com um cachê muito baixo, pelo tanto que ia, então a gente tirou um pouco da verba do Animatic para essa pessoa ser melhor remunerada. Então, são as coisas que a gente vai fazendo quando o projeto vai acontecendo. Então, aqui, por exemplo, essa questão do HD externo que não tinha armazenamento em nuvem, nós pedimos ao PROAC também e deu tudo certo. Então, e aqui, no curta-metragem, isso funciona bem, que é assim, por exemplo, roteiro, projeto, cachê, etapa, né? Serviço, enfim, a licença do Tumbum aqui. Então, as coisas anuais. Agora, no caso de um longa ou de uma série, essa dinâmica do cachê etapa, ela já não é tão boa, assim, aí é melhor por mês, semana. Então, de novo, depende do projeto. E esse projeto é uma animação de 50 mil, que é muito pouco para uma animação, mas são 2 projetos que a gente queria realizar e, enfim, fizemos nessa dinâmica. Uma coisa, eu gosto desses orçamentos, assim, separando as etapas, né? Desenvolvimento, pré-produção. É curioso, né? Porque separando, né? Produção, despesas administrativas. Mas eu já vi orçamentos onde as pessoas não separam, fazem inteiro, principalmente de projetos menores, funciona também. Então, aí tem que pensar, né, qual que é a lógica aí do projeto de vocês, o que vai funcionar. Eu vou chamar atenção aqui para o item acessibilidade, porque para os editais da Paulo Gustavo, eu tenho feito uma rubrica específica de acessibilidade em função da exigência de 10% do valor para acessibilidade. Uma coisa importante sobre o Paulo Gustavo, inclusive o MINC soltou uma normativa sobre isso. Entende-se por acessibilidade para projetos audiovisuais libras, audiodescrição e legenda descritiva como suficiente. E em alguns projetos, e assim, fora a libras e acessibilidade nas contrapartidas. Principalmente para quem escreveu longa grande, ou às vezes no município tem, só justifiquem isso, que você vai, isso está na legislação. Se o seu projeto, acessibilidade, o valor é menor do que 10%, você justifica, dizendo por que você não vai gastar 10% e você está amparado pela legislação, inclusive dentro da própria Lei Paulo Gustavo e dessa cartilha do MINC. Então, vale colocar isso aí nos projetos de vocês também. Então, gente, lembretes aqui, né? Lembrar que o projeto de vocês é único. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente se prende ao modelo que você viu. Nossa, mas tal pessoa botou um platô no projeto e o meu projeto não tem platô. Cara, às vezes o seu projeto não precisa de um platô. Então, projetos de doc, assim, eu tenho um projeto de doc grande agora, que eu espero ser contemplado na Paulo Gustavo, mas assim, a minha equipe tem 15 pessoas. Uma equipe relativamente pequena, mas assim, são 15 pessoas que vão trabalhar de ponta a ponta no projeto. Então, ou seja, vai trabalhar muito, mas é uma equipe reduzida, é a necessidade do meu projeto. Eu não preciso ficar, entre aspas, colocando um monte de gente na equipe ali só porque o projeto do fulano tem essas pessoas. Então, e quando eu falo de necessidades únicas do projeto lá atrás, às vezes vou citar o exemplo desse projeto. Esse projeto tem teste de DNA, né? Porque isso tem a ver com a dinâmica do projeto. Se eu mando esse projeto para vocês e falam, putz, meu projeto precisa ter, não, isso não faz parte do seu projeto. Então, lembrem disso. O que é único no seu projeto? Assim, fazer um orçamento com cuidado. Claro, quando a gente tem mais experiência em orçamento, você, de certa forma, já compreende alguns itens meio de cabeça. Mas para quem é marinheira de primeira viagem, faz um orçamento bonitinho. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? E confiar um pouco naquilo que você sente sobre o projeto. E desejar boa sorte, né, nos editais, sejam esses da Paulo Gustavo, sejam os que estão por vir, né, esses editais da SPCine para quem é da capital, da Lei Paulo Gustavo, do PROAC, enfim, que são
editais, enfim, super importantes, e é importante que a gente escreva também para que eles continuem existindo. Vou deixar meu contato para quem quiser e vou responder as perguntas, tá? Antes de ir embora, que tranquilos. denise@ibiracultural.com.br. Meu Instagram, Zabo Denise, e o @ da Ibirá Cultural. Gente, é aquele pedido, o meu pessoal não precisam tanto, mas o da Ibirá eu peço muito, porque isso me ajuda com os patrocinadores. Gente, é isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Que bom que vocês gostaram. A gente se vê por aí no mercado e nos editais. O mercado é pequeno, com certeza a gente vai se encontrar.